episódio é um oferecimento de CVF Incorporadora, Vivan Quartier e Bosque Gastrobar. Quando que você teve a ideia de treinar seu irmão para ele ser um jogador profissional? Na verdade, não foi uma ideia. Ele que começou a se destacar quando ele tinha seus 6, 7 anos de idade. E como eu já jogava, ele começou a ir junto comigo aos torneios e às competições e começou a ficar jogando cada vez melhor. Então aí sim ele começou realmente a treinar, mas foi pela dedicação que ele teve dele mesmo. Quantos anos você começou jogando tênis? Eu comecei, acho que com 4, 5, né? Que eu comecei o primeiro contato com a raquete, acho que com uns 4, 5 anos de idade. E aí, enfim, era bem pequenininho, mas começar a treinar mesmo, assim, com o professor, com o Márcio ali, dando as dicas e tal, acho que foi em torno de 8, 9, né, Márcio? É, por aí. Foi mais ou menos com 8, 9, mas eu já jogava desde que eu saí da barriga da minha mãe, mais ou menos assim, a gente já brincava com o tênis, né? Mas ali com 5, 6 que eu comecei a jogar. Você já apareceu na TV? E já apareci na TV. Alguns jogos que a gente fez foi transmitido pela televisão. Quando eu joguei a Olimpíada, enfim, alguns outros jogos que eu fiz que passavam nesses torneios grandes, que nem aquele torneio que o Guga jogou em Roland Garros, também passou meus jogos, né, meu jogo com o Federer também passou. Então tem vários jogos que passaram pela televisão, sim. Ele teve jogo com o Federer, teve jogo com o Nadal, teve jogo com o Lleyton Hewitt, todos que foram número 1 do mundo. E Djokovic ele iria jogar, ele perdeu na rodada de quartas de final, senão ele faria semifinal com o Djokovic. Até com o Fonseca? O Fonseca, ele treina o Fonseca não como treinador, mas como subcapitão da Copa Davis, que ele também jogou representando o Brasil, que é uma competição por país. O Fonseca é um dos jogadores que viaja juntamente com o Marcos para as competições. E quantos troféus? Desde a época de criança, eu me lembro que a gente parou de contar depois dos 300. Então a gente acabou até, esses tempos a gente fez uma limpa lá em casa, separou umas caixas de troféus aí que a gente tinha, né? E eu separei só os mais importantes, alguns como o meu primeiro troféu quando eu ganhei, que aí é legal, né? O meu troféu é bacana. Então esse eu separei, mas a maior parte deles eu acabei, vamos dizer assim, descartando porque não tinha onde colocar mais. Então a gente acabou só ficando com os... Pois então. Você pode me dar um autógrafo depois? Com certeza. Eu também quero. Legal. O Marcos tem ali os troféus dele no Vivan, tem fotos, troféus, tem vídeos dos jogos. Então quando vocês pararem ali naquelas televisores, aquela televisão que tem a entrada à esquerda, vocês vão poder ver alguma das coisas ali e ler. Tem uns informativos, que eu acho que é bem bacana. Quantos anos você tem? 46. E quantos anos e desde quanto tempo você ficou jogando? Essa é boa. No circuito profissional foram 16 anos. Então eu comecei a jogar no circuito profissional com 16 anos de idade, né? Foi novo até para aquela época, né? Era meio precoce. E aí joguei até meus 32, quase 33 anos. Aí acabei parando por algumas questões de lesão que eu tive várias lesões na minha carreira, infelizmente, mas então foram 16 anos aí no circuito profissional. Próxima vez que você for e viajar com o João Fonseca, pede pra ele me dar um autógrafo. Eu consigo sim, vou trazer pra Maple aqui. Eu também quero. Deixa pra mim. Eu quero muito. Depois a gente manda um vídeo pra ele, eu tenho o telefone dele, a gente manda um videozinho pra ele, quero ver vocês. Isso aí, daí a gente manda pra ele um vídeo. Qual eram as comidas que tu mais comia pra ter mais energia? Energia, cara. Gatorade. Você tomava Carne é bom. Gatorade? Tomava. A gente tinha várias questões ali, né, na nossa época, quando tá num nível mais alto, assim, que tu precisa se hidratar bastante, né? Então tem Gatorade, tem várias bebidas, mas tem algumas outras que a gente compra que elas são mais completas, né? Whey nesse cabelo. Whey também, whey para recuperação. Então a gente também usava isso aí. Então tinha vários repositores que a gente utilizava ou durante o jogo ou depois do jogo para recuperar mais rápido.
Você já ganhou de quem? Ah, de cara famoso assim? Nadal. Olha, eu ganhei de alguns caras que foram número 1 do mundo. Por exemplo, o Federer foi número 1 do mundo, Nadal, eu não ganhei deles, eu joguei contra eles. Mas eu ganhei do Lleyton Hewitt, que foi número 1 do mundo. Eu ganhei do Sergi Bruguera, esse cara ele fez final de Roland Garros com o Guga. Guga que também foi campeão de Roland Garros ali, né? Ganhamos demais, do Wawrinka, que é um cara que também ganhou Grand Slam, ganhou nos torneios grandes, importantes, né? Entre outros, tem uma lista grande, né, Márcio, ali, mas de uns caras bem famosos, assim, teve vários caras que estiveram entre os 10 do mundo. Exemplo, o Fernando Gonzalez, que ele foi campeão de dupla na Olimpíada, Nicolás Massu, que foi campeão de simples na Olimpíada, também ganhei. O Del Potro, o Marcos ganhou 2 partidas do Del Potro também, que o Del Potro acho que teve... Del Potro foi 2. Você já jogou contra a Sabalenka? Não, que daí eu tinha que ser mulher, né? Não dá? Mas eu já vi um menino jogando contra uma Pode ser, mas daí eu acho que foi treinamento. Ou dupla mista. O dupla mista, daí pode jogar de parceiro. De parceiro pode. A Sabalenka ela é mais nova, né? Eu já tô mais velhinho, aí eu não sou contemporâneo dela ali, né? Que línguas que era quando tu viajava que tu mais falava? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o inglês era número 1, né? Inglês, espanhol, eu também falava. Italiano, eu também falo. Então, acabava que o que eu menos usava era português lá. A gente tá treinando italiano. Hi Bears, sejam muito bem-vindos ao 3º episódio do nosso Pod Bear. E hoje temos presenças ilustríssimas, que já foram entrevistados previamente por nossas crianças. Apresentando os nossos convidados, Márcio Daniel, empreendedor com sólida experiência em esportes e negócios. 22 anos de atuação como instrutor e técnico de tênis. Márcio formou atletas para competições nacionais e internacionais. Técnico em transações imobiliárias e graduado em administração de empresas. Acumula 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Atualmente é sócio proprietário da CVF Incorporadora, Liga Sul Incorporadora, Vivan Esportes e Wellness, Maple Bear Passo Fundo, Rio Esportes de Areia, Bosque Gastrobar e outras urbanizadoras. Sua trajetória é marcada pela busca constante por excelência e pela aplicação de conceitos de competição, performance e trabalho em equipe na construção de negócios bem-sucedidos. Obrigado pela sua presença, Márcio. Eu que agradeço. Nosso segundo convidado, Marcos Daniel, multicampeão brasileiro e sul-americano nas categorias infanto-juvenis de tênis entre os anos de 92 e 96. Melhor tenista profissional do Brasil em 2007, 2008 e 2009. Atleta olímpico em Pequim, 2008. Melhor ranking alcançado no circuito profissional da ATP foi 56 do mundo em 2009. Atualmente é sócio proprietário da Liga Sul Incorporadora e dos residenciais MD House Express Moron e MD House Express Petrópolis. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Essa ideia, né, Júlia, já é uma ideia que nós tínhamos, né? Conversamos com ambos já sobre esse tema. E eu vejo que quais cidades têm, né, o privilégio de ter uma trajetória tão rica no esporte? A primeira pergunta não podia ser diferente e eu gostaria que vocês pudessem trazer os detalhes, porque eu sei que é uma pergunta que vocês já responderam inúmeras vezes, mas talvez não tenham alcançado todos os passifundeenses, principalmente os mais jovens, né? Como começou essa trajetória da família em si, né? Eu já conversei com o pai de ambos, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem trazer como é que começa essa trajetória no tênis, que foi um contexto familiar. Eu acho que a trajetória iniciou quando eu ganhei de um padrinho meu que tinha tentado jogar tênis e o tênis, como é um esporte que nem todo mundo se adapta, né? Porque é um esporte de muita persistência, resiliência. Ele não conseguiu jogar, ele morava na Foz do Iguaçu e meu pai, numa visita, leva lá pro Márcio, vê se ele gosta disso aqui. Eu peguei aquela raquete, comecei a bater na parede da garagem de casa e quando alguns amigos me convidaram para fazer o primeiro jogo, eu não sabia nem contar, eu já ganhei deles, porque eu tinha domínio da bolinha em função dessa atividade que eu fazia em casa. Paralelo a isso, o Marcos, na época, devia ter seus
3 anos, 4 anos. Quando eu comecei a jogar, sempre o Marcos estava junto ou no clube e entrava quadra dentro no meio do jogo. Agora sou eu. E aí? Marcos? Eu lembro alguma assim, de entrar, tanto no comercial como na BB, eu me lembro ali de entrar e aí ficava arrastando a raquete no chão, ficava enchendo o saco deles. Tá, daí nós tínhamos que jogar 4 ou 5 bolas para ele e acalmava ele por uns 30 minutos, né? Aí, isso foi o início. Depois, eu comecei a jogar campeonatos estaduais e o Marcos começou a jogar também. E desde então, a nossa vida ficou totalmente ligada ao tênis, né? Então, é uma coisa que o Marcos começou a se destacar já com 8 ou 9 anos. Na época tinha Copa Ortopé, Copa Fila, e o Rio Grande do Sul, na época, tinham os melhores juvenis do país. Quase todos da Grande Porto Alegre ou Novo Hamburgo. E o Marcos, no primeiro evento, já ganhou do 3º, 4º do Brasil. Nunca tinha aparecido no circuito estadual. Depois veio o primeiro do Brasil, ele também ganhou do primeiro do Brasil, e a partir daí começou a disputar brasileiro e tudo mais. Mas eu acho que o Marcos pode dar alguma lembrança que ele tenha um pouco mais na cabeça, né? Marcos, quando você falou então que o Marcos tinha 3, 4 anos e você... 9, 10. 9, 10. Apesar de não parecer, né? Apesar de não parecer. Eu queria ouvir um pouquinho dessas lembranças, assim. Não, na verdade eu lembro, né, de quando a gente começou, claro, esses detalhes da raquete e tal, isso aí eu era muito pequeno, não lembro, eu só lembro realmente no clube, quando eles estavam jogando, virava e mexia, eu entrava ali para brincar um pouquinho. Aí o verão, o nosso verão, que naquela época tu não tinha muito celular, não tinha nada, né, na verdade, então tu passava o dia inteiro no clube. E acabou que, por estar o dia inteiro no clube, ou eu ficava na piscina ou ia pro famoso paredão, né, que é aquela parede enorme, não tinha quem jogar, era pequenininho também, e eu ficava com a raquete batendo contra a parede, um pouco que o Marcos fazia também, e passar o verão inteiro. Ou piscina ou paredão, piscina ou paredão. Não tinha, cansei da piscina, ou eu comia alguma coisa e já ia pro paredão ali, geralmente no comercial ou na BB. E foi indo bem natural, assim, sabe? Daqui um pouquinho mais de idade, eu já comecei a conseguir jogar melhor. Nós tinha o Léo daí, né, Márcio, daí tu já estava dando aula, o Léo Martins, enfim, mais alguns amigos, que o Márcio dava treinamento, eu acabava indo junto, então acabou formando-se um grupo de amigos. Ele tinha quadra de tênis na casa dele, eu dormia na casa dele e passava o final de semana inteiro lá. Aí era piscina ou quadra de tênis, o dia inteiro. Gurizada, ou andava de bicicleta, então era bem bacana. Era o que se tinha, mas se vivia intensamente aquilo. E isso, o foco, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê que tem bastante dificuldade, né? Tem tanta coisa para fazer, as crianças elas acabam não se especializando em alguma coisa, elas estão migrando de uma coisa para outra, eu nesse caso não. Né? Então, como a gente não tinha essas outras distrações, o foco era tênis, amizade, bicicleta, então estava sempre fazendo esportes. E aí, enfim, foi tomando essa proporção muito rápido, porque o foco era intenso, interior, tu já tem menos coisas para fazer, o capital já é mais difícil, às vezes o pai tem que levar para um lado ou para o outro. Passo Fundo atravessava a cidade de bicicleta e não tinha problema, coisa que o pessoal de Porto Alegre já não tinha essa facilidade. Então acabou que rapidamente eu cheguei num nível de tênis muito bom, né? E aí, enfim, começamos os torneiozinhos mais aqui em Passo Fundo, jogando sempre com pessoas mais velhas, jogava com veteranos aí no tênis, o que é legal também, porque daí eu acabava tendo que ser, vamos dizer assim, me desenvolver jogando contra caras que pensavam. O cara mais velho pode até não jogar tão bem, tecnicamente falando, mas ele sabe o que eu não gosto, joga aquela bola mais alta ou vem pra rede. Então coisas táticas no jogo que a criança não tinha. Então eu acabava enfrentando caras mais velhos, que tinham mais malandragem, no bom sentido. Uma experiência diferente. Experiência diferente, e isso aí acabava também trazendo uma evolução no tênis, né? Então isso aí acabou que muitos anos depois a gente acaba vendo que isso é a melhor forma de fazer um jogador. É a melhor forma de tu formar um atleta, é tu passando por essas questões e não sempre enfrentando caras da mesma idade, com a mesma visão, né? Então isso tudo agregou valor para a minha formação, né? E claro, tinha o Márcio como referência também, que já jogava, que já tinha experiência, que
Esse gancho que eu queria fazer, porque pelo que você falou, o Márcio começa como instrutor muito jovem. Nisso. Na verdade, a gente sempre foi muito pilhado, né, por não dizer arteiro. E com 11 anos eu já trabalhava, né, numa empresa de artefatos de cimento, em virtude dessa minha inquietude. Porque ou eu estava jogando ou eu estava fazendo coisas que não seriam legais falar aqui no ambiente escolar, né? Mas o meu pai teve, dentro da visão dele, colocar trabalhar logo. Então foi uma coisa, de 11 a 13 anos eu trabalhava meio contra a vontade nesse serviço, que era pesado, né? Só que eu nunca deixei de aproveitar o clube nos finais de semana. E com as competições e como eu comecei a me sair bem, não havia instrutores na região, não havia bibliografia, então a gente fez aí meio que com 13 para 14 anos, o diretor da ABB me convidou para dar aula para os funcionários do Banco do Brasil. Lá em 85, 86. E comecei a dar aula, mas eu agradeço até hoje porque eram cobaias, né? A gente não tinha nem corda para raquete em Passo Fundo. Eu lembro que eu tinha que pegar o ônibus e a Carazinha, na loja de ferragens, comprar aqueles fios de nylon que tinha a espessura da corda de tênis. Depois começou-se a pegar algumas coisas no Paraguai, porque a gente não tinha nada de material, mesma questão com os carros, né? A gente não tinha toda essa facilidade de você chegar ali na loja e escolher um material adequado para a tua prática. E comecei a dar aula. Aos 15 anos eu fui para o comercial. Nessa época o Marcos já estava jogando aí com 9, 10 anos os estaduais. E fiquei dando aula no comercial até de 88 até 92 para 93, onde iniciamos o Daniel Tennis Center, aqui na frente da Maple, onde começamos com a primeira quadra coberta da cidade. Eu acho que aí é uma questão também de inovação, né? A gente conseguiu fazer algo que nem os clubes tinham na época. E aqui começou a nossa vida mais como empresa mesmo, né? Você tinha que atender o bar, você tinha que dar aula, você tinha que fazer eventos. E aí foi se desenvolvendo o Daniel Tennis Center e acabamos com 6 quadras de tênis, sendo delas 3 cobertas. Nesse tempo o Marcos já estava, né, acho que na Itália. Logo quando estava acabando, acho que a primeira quadra, eu acabei indo para a Itália. Fui convidado porque eu fui jogar o Campeonato Sul-Americano, os torneios sul-americanos, que é uma gira que começava na Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Então todos os países tinham um evento. E eu acabei indo muito bem nos primeiros eventos ali. E aí o pessoal da Itália, que tinha um clube muito forte lá, com poder aquisitivo, muito dinheiro, e que tinha os melhores tenistas da Itália na época. E aí eles me viram jogando e fizeram um convite para ver se eu não queria ir embora para lá, porque eu representaria o clube. Eles têm os torneios de esquadra que tem até hoje, até daí que veio de eu aprender italiano. Eu acabei indo embora para lá com 14 para 15, mais ou menos aí, 15 anos aproximadamente. E aí acabou que... Você residiu lá? Eu residi um ano e pouquinho. E então ali aprendi italiano, fiquei por lá, representava o clube. Só que nesse meio tempo, entre a minha ida para a Itália e esse ano que eu fiquei ali, o clube perdeu patrocínios, então passou uma certa dificuldade. Então eu não conseguia praticamente competir. Eu jogava pelo clube, mas eu não ia para competição, só treinamento. Treinava com os melhores caras que tinham, inclusive o Ivan Ljubicic, para quem acompanha tênis, vai ver que ele foi número 3 do mundo, né? Inclusive que foi contemporâneo ali. E depois, quando ele terminou, ele foi nos técnicos do Federer. Então veja que era com esse tipo de cara que eu... Né? Inclusive depois viemos nos enfrentar no circuito profissional também. Então foi bem bacana. Esse período por experiência, como tenista, como viagem, assim... principalmente experiência de vida, né? Foi legal esse ano e pouco ali, né? A questão de língua, tenho amigos até hoje lá na Itália e, enfim, depois no circuito profissional acabei revendo vários. Passei um ano lá e aí eu voltei para São Paulo. Já voltei para cá, fiquei poucos dias e já fui para São Paulo, onde eu fiquei ali 3 anos, quase 4 anos, né? Antes de depois voltar para Passo Fundo. Então
teve essas indas e vindas, mas principalmente serviu como base, né, para algumas questões depois. Agora mesmo, ano passado, eu estive ali na Itália, e como eu estou auxiliar, eu sou vice-capitão do time brasileiro da Copa Davis, me dou muito bem com os italianos da época, até porque pela língua, apesar que essa questão no circuito profissional é bacana, porque os latinos se dão muito bem, então pega os espanhóis, toda a América do Sul com o brasileiro, fecha, beleza. Os italianos também, energia, puxa, muito legal. Então tem realmente, principalmente no circuito masculino, que os homens já se dão mais, as mulheres já têm um pouquinho mais de não me toque, por assim dizer, né? Mas os homens, poxa, tirando o leste europeu, que daí já tem alguns países que já são mais próximos, já estão mais ligados, mas a história da Itália é bacana. Então a gente esteve na Itália ano passado, conhecia todos, inclusive o capitão do time dava bem, joguei contra ele. Então facilita até nesses confrontos que a gente teve com outros países, de chegar a trocar uma ideia com eles e tal, por ter essa proximidade, porque não foi só o circuito, teve toda essa questão também prévia. Sim, uma trajetória mais longa que antecede, então acabou que isso aí sempre facilitou. A questão do idioma abre portas. Era isso que eu ia pedir, Marcos. Claro, a gente sai um pouco da questão esportiva, né, mas eu acho que é um assunto que muito nos interessa, que é essa parte do idioma, né? Considerando essa experiência que você teve, como é que foi? Claro, o italiano ele tem ali, né, a sua questão com o português, mas como é que foi esse aprendizado italiano que foi necessário lá? Será que tivesse uma preparação antes teria ajudado, né, nessa dinâmica? Não, sem dúvida. Eu, na verdade, digo que fui meio autodidata nesse sentido, porque eu não tive nenhuma prévia. Quando eu fui para a Itália, meu inglês era fraco. Na verdade, era muito comum isso, né? Não se estudava muito pouco, eram poucos que acabavam indo para desenvolver uma questão do idioma, né? Eu ainda era meio deitadão para estudo, então até fui fazer alguns cursos de inglês, mas era aquele curso a jato. E ali aprendi um pouquinho, já saí, meu negócio era jogar sinuca e ping-pong lá no curso de inglês que a gente tinha. Mas fora isso, com certeza, o italiano também, eu não sabia uma palavra. Eu me lembro que eu fiz o circuito sul-americano, depois eu fui para o circuito europeu, com o time da América do Sul, que daí eles pegavam os 3 melhores jogadores, e aí quem bancava era a própria Federação Internacional de Tênis, que bancava na saída, porque a gente não tinha condição de família para poder estar viajando para tudo quanto era lado, mas como eu me destacava, estava entre os primeiros, a gente tinha essa questão de ter tudo pago. Esse caso tu me lembrou uma história que o Márcio acabou me contando, que vocês foram para um torneio e o Márcio disse, a refeição antes do torneio era Kit Kat. Ai, comia Kit Kat. Quer falar um pouquinho sobre a vida do atleta? Não, acho que eu acho assim, sempre foi, a gente foi sofrido, mas foi muito legal, né? Acho que o Marcos ele teve a capacidade de transformar isso em vontade e nós aqui no interior do Brasil, né? Já para você chegar em São Paulo já é uma viagem, né? Então eu acho que essa questão até da escola, sabe? Essas dificuldades que a gente passou por a nossa cidade não ter uma estrutura que desse esse suporte, seja ele na questão de língua ou tudo mais, eu hoje vejo por mim, eu entendo inglês, eu me defendo razoavelmente bem em inglês, mas se eu tivesse um inglês desde pequeno, já tive a oportunidade de ter negócio em Miami, mas pela minha falta de fluidez, chega a determinado momento da conversa, te falta vocabulário, né? Então, eu fazendo um paralelo com isso, eu acho que algumas coisas que a gente passou e sofreu acabou que despertaram interesse para a gente fazer algumas outras coisas que hoje nos deixam muito felizes, né? A gente vê as crianças falando inglês, até ontem teve uma postagem da escola que é uma fluidez assim, que você, esse cara tá com as portas abertas do mundo. Não quer dizer que ele tenha que sair do país. Sim. Mas ele tem essa possibilidade que hoje eu vejo assim. E eu falo também, familiares meus que têm negócio fora, tiveram que fechar, porque realmente faltava aquele a mais. Aquela segurança de você poder pesquisar, né? Você poder tirar suas dúvidas. Então a gente acaba fazendo o que a gente pode aqui em Passo Fundo mesmo, e isso eu acho que dá para tirar do tênis. Eu acho que todos os pais que tiverem a oportunidade de dar ao filho a possibilidade de jogar tênis, ele te dá
sempre um pênalti a cada bola. Você não tem com quem dividir a pressão de uma partida ou de uma competição. Muito diferente do esporte coletivo, não diminuindo o esporte coletivo. Mas o tênis, ele te testa a cada momento. É um jogo mental ao extremo, é o rei dos esportes de raquete. Quem joga tênis, joga beach tênis, joga paddle, joga frescobol, joga pickleball. Agora, o tênis, ele é muito mais difícil, seja no ambiente físico, na parte física ou na parte mental. E isso nos traz também, eu acho que para dentro da parte de empreendedorismo, um pouco mais de resiliência e de vontade também, né? Sim. Que o tenista, ele não aceita a derrota. Né? O tênis, às vezes, é até um esporte antipático, porque o cara perde e sai da quadra, sabe? O cara queria matar o adversário. Mantém a educação, mas mantém a educação, mas o tênis, ele desenvolve muito essa questão competitiva. Então, eu sempre digo que quando tinha uma competição de futebol, nós chegávamos na decisão e ia para os pênaltis, o técnico largava a bola para mim, eu pegava a bola e ia lá e batia. Já tinha esse background do tênis. Não que não tivesse nervosismo, mas a gente já tinha esse conhecimento, né, de pressão. Às vezes tinha um cara que jogava igual ou melhor e o cara dizia, não quero bater. Sim. Né? Então... E a pressão, ela pega muito nessas horas, né? Pega. E vendo hoje, né, esses desafios que a gente tem na parte econômica, nessa questão toda de negócios, de leis que mudam e tudo mais, a gente está sempre buscando uma alternativa. E o jogo de tênis é esse. Você está sempre buscando uma alternativa para superar o adversário naquele momento. O adversário vem com outra dificuldade. Então você tem toda essa troca mental ali dentro que acaba nos facilitando agora que a gente está fora da quadra. Né? Esse gancho que eu queria fazer com vocês também foi uma pergunta que a gente elaborou aqui, né, anterior a esse episódio do podcast, que é como é essa transição do esporte, né, de alto rendimento ou dessa trajetória ligada aos esportes para o negócio. Eu me lembro que eu vi uma entrevista do Fábio Gurgel, né, ele foi o criador da Alice Jiu-Jitsu, e o Fábio disse que o atleta, ele tem que ter um certo nível de egoísmo, né? O Cristiano Ronaldo fala isso. Só que daí o Fábio, ele diz que quando tu faz a transição para negócios, você tem que estar muito atento a isso, porque tem uma dinâmica nos negócios que é entender o cliente, é como acessar ele, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque vocês foram, né, para um ramo muito competitivo, né, que é o de construção civil, e como que vocês conseguiram fazer essa transição, trazendo, sim, né, esses atributos, né, da trajetória esportiva, mas entendendo esses novos desafios. Eu acho que eu tive antes da construção civil, no Daniel Tennis Center, eu tive também uma escola, porque ali a gente tinha que atender o cliente, tinha que servi-lo, tinha que arrumar a quadra para ele, e isso realmente é bem isso, a gente não está habituado a servir, a gente está habituado a competir. A partir do momento que a gente fez o Daniel Tennis Center e quando iniciamos com a construtora, mesmo não tendo uma experiência no mercado imobiliário, nós sabíamos que nós tínhamos que buscar as coisas, né? E aí sim, saía, largava a raquete, entrava no banco, entrava no registro de imóveis, entrava nos lugares e começava a fazer aquela pesquisa inicial de quem está iniciando, né? E tentar entender de tudo, seja do mercado financeiro, da parte de habitação, como é que funciona um financiamento imobiliário, como é que funciona um imóvel na planta. Então tudo isso foi uma busca nossa que acabou, na minha função, facilitando por ter o Daniel Tennis Center. O Marcos, eu acho que ele teve um momento depois, né, que aí ele pode falar melhor, mas que foi um pouco diferente do meu. Essa questão do Márcio ali, ele já, na verdade, muito novo, ele já teve que lidar com o teu cliente, que é o teu aluno. Sim. Né? Então ele já de novo, desde os 13, já estava tendo que lidar com caras com mais idade e tal, então já tem uma relação comercial a partir do momento que começa a dar aula, né? Então, depois bar e tal, aí tem que escutar cliente ranzinza, brabo. Parte de todo o negócio, né? Faz parte, né? Quem não tem, só quem não tem negócio, né? Então, quando a gente olha isso aí, já desde novo ele teve que lidar com esses perrengues, né, da vida.
Eu já, diferente, eu já totalmente Fábio Gurgel, como tu falou. Competição, sangue no olho o tempo inteiro. O tenista, naturalmente, ele já é muito assim, né? O esporte individual, ele traz essa carga, então tu fica naquele teu mundinho, naquela tua bolha, literalmente, e ela ainda é menor do que a gente imagina, porque o tenista, eu viajei a maior parte do tempo quase sem técnico junto comigo. Então tu tem que cuidar de todas as tuas coisas, tu é meio autossuficiente, então é um pouco difícil, tu já ter outras pessoas do lado, tu fica meio assim, né? Acaba acontecendo. E aí pra mim foi quando eu paro de jogar, obviamente com o passar dos anos o cara vai pegando mais experiência de vida, entre outras coisas, e então eu comecei por já ter um pouquinho mais de flexibilidade, eu que comecei a cuidar dos jogadores e eu que tratava com os pais dos jogadores. Então isso aí também já começa, tu ter que ter uma manha para lidar, para explicar. Sim. Tentar dar a realidade, que eu sempre fui muito papo reto no sentido, eu tinha jogadores que às vezes não tinham tanta condição, eu digo, cara, eu vou fazer o máximo que a gente tem aqui para ele, né? Mas eu nunca prometi nada daquilo que quando tu bate o olho tu vê se o cara tem um potencial, até que nível ele vai, né? Às vezes tem atletas que viajam, ou tem pais, às vezes, que fogem, extrapolam. Não, meu filho, e só olha o meu filho. Às vezes é o sonho, né? Eu queria perguntar para vocês isso, porque a trajetória de vocês foi longa e a gente vai tendo contato com diferentes perfis. E ao mesmo tempo que como educador a gente entende que incentivar o esporte é um dever do pai, né? Todo pai deveria incentivar porque tem atributos que você trabalha ali de uma maneira que dificilmente na vida vão se apresentar de outra forma, a não ser pai, né? Em si que também é, né, uma outra vida que exige, né, muito. Mas às vezes há a confusão de incentivar obrigando, né, a alcançar uma performance ou projetando naquela criança. Às vezes eu queria ouvir de vocês um pouco isso, né? Como propiciar, mas sem gerar uma pressão que às vezes a criança não está ainda preparada, né? Eu posso falar que também eu tinha um papo reto com pais da região que vinham e traziam meninos para treinar em Passo Fundo. Para alguns a gente dizia, olha, teu filho ele vai jogar um belo tênis. Ele pode ser tenista de universidade norte-americana. Agora, para o profissional, eu vou te dizer assim que, olha, é difícil. Às vezes os pais ficavam com aquela dor. E a gente nota isso que não é só no tênis que acontece isso. Eu acho que muitas vezes os pais espelham nos filhos aquilo que eles acham que é o melhor para os filhos. Não que eles não tenham essa visão, porque eles já passaram, né? Mas eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Eu sempre dou o exemplo assim, a minha filha, ela está fazendo a faculdade que ela escolheu, ela está galgando os passo a passo da vida dela, que hoje todo mundo pergunta, tua filha vai voltar para o Brasil? Eu sempre digo, eu não sei, a vida é dela. Agora, se eu falar aqui no podcast o que eu quero, ela vai ficar sabendo, né? Então, eu não vou falar. Público aqui. Né? É público, então eu não vou falar. Então, eu penso assim, que tanto no tênis como em qualquer questão pai e filho, é louvável os pais que eles dão essa liberdade aos filhos. Claro que liberdade ela tem que vir junto com responsabilidade, né? Não é faz qualquer coisa. Não, também não é isso. Nível de escolha, né? É o nível de escolha, saber qual é a questão. E fazendo esse paralelo, eu posso dizer assim, o meu pai, quando jogava contra eu ou o Marcos, ele nunca deu um ponto de graça. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que dizer aos pais. Os filhos têm que ganhar dos pais se eles tiverem capacidade de ganhar dos pais. Não evitar a frustração. Não evitar a frustração. Eu acho que uma das coisas que torna talvez a nossa juventude às vezes um pouco fraca é porque a gente protege ela demais, né? Então o tênis ele te expõe muito. Então tem muitas crianças que não jogam competição. Porque a frustração é muito grande. E hoje o pessoal não quer se frustrar ou não quer frustrar um filho. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que, o quanto antes, colocar eles para criar uma casca, para criar uma dificuldade, porque ele acaba ficando mais forte. Isso a gente nota aqui, né, Marcos? A gente teve hoje pais de alunos que foram pessoas que nos auxiliavam no tênis aqui, sabe? Depois viraram professores, depois fizeram universidades nos Estados Unidos e eles tinham um grau
de competitividade muito maior do que o nosso aluno que tinha tudo que os pais davam, né? Por quê? Porque ele tinha que mostrar algo para alguém, ele tinha que se sobressair. Mesma coisa o Marcos, ele tinha que se sobressair, ele tinha que ser o 1 do estado, o 1 do Brasil, o 1 da América do Sul para poder ter grana, para poder jogar outras competições. Então, essa casca é muito importante, eu sempre digo aqui na escola também, né? Eu quero que a medalha seja dada para o primeiro e para o segundo lugar. Máximo terceiro. Medalha de participação é uma coisa que aqui na Maple Bear eu sempre digo, às vezes, né, para Ellen, eu digo para Ellen, a medalha é para quem ganha. O nosso público, a diretora está presente. Eu digo sempre para ela, eu digo, a gente tem que estimular o campeão, né? Você tem que saber que você é melhor que o outro ou é pior. Eu vou ter que melhorar, vou ter que batalhar, vou ter que estudar, vou ter que melhorar. Então isso é uma coisa que eu acho que o tênis ajuda demais na gente, sabe? E a gente conviveu muito com pais. Interrompemos esse episódio por um motivo especial. Hi Bears! Hoje então estamos aqui com os nossos atletas, mas são atletas internacionais, a gente continua em inglês com eles porque eles são bilíngues. So I'm going to ask you children, what sports you like to practice? Basquete. Basketball, soccer, Tênis. tennis, and you practice tennis? Oh, skateboarding school. I have never skateboarded before. Parkour. Parkour! Can you explain what is parkour? Um esporte em que a gente tem obstáculos e a gente tem que pular. Oh, excellent. And where do you practice tennis, Martin? Aqui no Viva. Oh, and it's on a court that you practice? Fica na corte. A court is like where you play? It is? Quadra. Oh, very good, yeah, you translated. And what other sport you like to practice with? Tennis, I know that you practice. Taekwondo. Taekwondo. What is the name of your academy that I forgot? Lion. Nayon. Excellent. And what is your belt? What is the color of your belt? You don't know? Que cor é a sua faixa? Yeah. Eu não sei. You don't know? Is it white, green? Não lembro. You don't remember? Have you ever practiced Taekwondo, Martin? Eu já. No? Mas eu Really? também não lembro a cor da minha faixa. You don't remember the color of your belt? And children, I'm going to start with Martin. Martin, why do you think it's important to practice sports? Pra gente, quando crescer, saber jogar. Daí se algum amigo vai nos convidar, a gente sabe pra brincar. Excellent. And Mateo, when it's difficult in the beginning, we should give up or we should persist? A gente tem que persistir e continuar tentando fazer o esporte. Excellent. And V, do you think that if you are good at sport, it's because you trained a lot? What do you think, Eu acho Martin? que é porque a gente treina bastante. Eu também acho, porque sem treinar a gente não consegue fazer nada. Very good. We need to practice in order to be good at something. And if we are not good at something in the beginning, what should we do? Temos que treinar e persistir. Great. Excellent. And what about food? Should we eat? A gente precisa comer bastante fruta, esses alimentos bons, que daí já dá um pouquinho mais de energia e fica já um pouquinho mais fácil. Feijão, batata. Beans, potato. Agora voltamos à programação normal. Tênis foi uma pergunta que eu queria fazer para vocês lá no início, porque eu vejo que o tênis, ele parece, do ponto de vista do indivíduo, um pouco mais democrático, falando de altura, você pega, assim, tenistas mais antigos, né, o americano lá, que era mais baixinho. Mas ele tinha tudo no mato. Então, assim, não é um esporte que necessariamente você tem que ter um perfil específico, né? Você consegue, às vezes, ser um atleta mais rápido, que nem o Nadal, ou mais técnico, que nem o Federer. É uma visão de leigo, não sei se... Mas tem isso. Na verdade, o talento e o esforço e a resiliência, elas tiram diferenças grandes. Tu pode ser até mais baixo, mas tu é mais rápido, enfim, tem questões. Mas se a gente pegar a média de altura de um jogador entre os 100 melhores do mundo, ela passa de 1,90. Então os caras estão alto pra caramba. A régua tá no alto. A régua já era, na minha época, era 1,88. Eu já tava quase 10 centímetros para baixo dos caras. E por quê? Saque. Então, cobre a quadra, mas não é que tenha que ser.
é que os europeus e tudo mais, o pessoal já é de estrutura, os caras já são maiores e tal, mas daí tu pega, por exemplo, Nishikori, tu pega, que foi número 3 do mundo, entre outros, até o argentino aqui, o Schwartzman, 1,70 m, Baixinho. então super baixinho. Né? Então, o talento ali e a parte mental, porque o tênis é um esporte extremamente mental, né? Tem físico, tem tudo, eu digo que é o físico, o tático, o técnico e o mental. Então, o jogador de tênis são 4 prédiozinhos. Os prédios deles tem que estar tudo, vamos dizer que tem 10 andares para completar a obra. Bom, tem que estar tudo no 9, no 8, no 10. Aonde um tiver no 2 e o outro tiver no 9, acabou, tu já não entra no jogador. Tem que ter tudo muito bom. A parte mental tem que ser física, tática, sabe? Então, é uma empresa, são várias áreas dela que tu tem que andar muito bem. Aonde uma destoar da outra, esquece, tu já não joga no nível alto. Como fica o nível de cobrança porque você vem do esporte individual, de alto nível, se cobra, aí você vai trabalhar num ambiente coletivo, né? Como é que a gente lida assim? Porque eu imagino que deve ser uma dificuldade para quem vem desse background mais individual, trabalhar com diferentes perfis. Isso aí eu tô me lembrando do comentário do Jordan. Aí os jogadores falando que o mais difícil era jogar com o Jordan, não contra o Jordan, porque ele era muito exigente consigo, então ele transferia. Se fizesse Então, como é que foi para vocês também observar? Porque às vezes você precisa de uma equipe e aquela equipe está num ajuste, está andando bem, mas você vai estar vendo que tem algum outro elemento que está rendendo 70%. Né? Como é que fica esse nível de... Para mim, quando jovem, foi dificílimo. Ninguém queria jogar no meu time nem contra. Isso foi não me orgulho disso. É uma coisa que hoje eu vejo quanto tive que melhorar essa questão. Falando mesmo na própria construtora. Eu sei que de 3, 4 anos para cá eu tenho uma conduta no time completamente diferente da que eu tinha. Mas é uma coisa que, querendo ou não, você tem o teu leão aqui dentro e você tem que dar doses homeopáticas Mas depois a gente começa a ver que isso é muito legal. Sabe, hoje eu acho muito fácil deixar o leão dormindo, porque a gente rende muito mais quando a gente consegue ir mexendo nas peças de forma um pouco mais calma e cada coisa a seu momento, né? Então, para mim foi muito difícil. Eu jogava vôlei, jogava futebol, cara, era muito difícil. Era assim... Momento revelação, Marcos. Não, era difícil. O Marcos sempre foi mais do individual, ele até jogou um pouco outras coisas, mas ele sempre foi mais do individual. Mas eu jogava o individual e o coletivo. Cara, meus colegas de coletivo sofriam demais. Era o Jordan. Não, o Jordan. Aqui guardadas as proporções, né? De um ser extraterreno como ele, né? Não, de cobrança. Mas acho que é de cada um, tem muito isso, porque também joguei alto nível e me cobrava feito bicho. Ficava maluco ali. Seja no treinamento, seja no jogo. Mas aí é de cada um, é a forma como tu lida, porque daí tem uns que, trazem aquilo e acham que todo mundo vai ser igual. Eu já não tinha tanto isso, eu já sei que não é. Em relação ao outro, já não projetava essa mesma... Não adiantava. Quando eu era bem novo, sim. Depois, já mesmo no circuito, não adianta. No meu parceiro duplo não vai ter o mesmo foco que eu tenho, ou vice-versa. Então, para a empresa, daí eu já não tinha tanto isso. Daí é uma questão mais de cada um, né? De como tu lida com essas questões. Mesmo que tu venha do esporte, não quer dizer que tu tenha o mesmo grau de cobrança. Tu pode até ter o mesmo grau de cobrança, mas tu lida de uma forma diferente. E aí é de personalidade, né? Mas sem dúvida que tu quer o melhor. Chegou um momento, talvez pela minha carreira eu também tive várias lesões, várias questões que eu tive que passar para poder me manter vivo, competindo durante muitos anos, né? Mesmo com lesões sérias que eu tive muito jovem. Eu também tive que saber aprender na dor, literalmente, a regular. Eu tinha que competir, queria jogar, precisava jogar, mas não podia. Não adianta. Eu tenho que entender que esse é um momento que eu vou ter que passar. Então, como eu passei por várias e várias dessas, até que culminou que não tinha mais nada que funcionasse em termos físicos, né? E aí parei. Então, isso aí também fez eu ver de uma forma um pouco diferente. Então, a vida vai te ensinando de uma forma ou de outra, né? Como tu lida com isso. Então, na abertura da escola a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Márcio? Daí
eu perguntei para ti assim, o que tu teria feito diferente, talvez, para prolongar um pouco, e aí isso acaba se ligando que às vezes os pais nos procuram, marcam reunião na quarta-feira, né, que é o dia da nutricionista, e aí eu sempre penso isso porque às vezes o pai está ali ainda com um nível de influência, né, para dizer para a criança, não, come isso, porque isso aqui vai... Né? Então, assim, o quanto que a alimentação impacta, porque eu lembro que você comentou isso, né, que era algo meio rock balboa, assim, né? Era isso aí mesmo. Na verdade, claro que tem, um gosta mais disso ou daquilo, mas sem dúvida que é óbvio, o nutricionista vai dizer, em termos técnicos, da importância de cada alimento, da vitamina, disso e daquilo. No meu caso era isso, mas eu realmente tenho a questão de sabor, de gosto, sou enjoado mesmo, tem coisas que, puxa, não vai, né, a ideia da minha pessoa, mas sem dúvida que se a gente tivesse conhecimento da parte alimentar, mesmo que então trocasse por algumas questões, hoje eu vejo, por exemplo, falando do Fonseca, né, do João, ele já viaja com algumas questões, desde fruta seca, coisas assim que vão repor aquilo que ele perde de uma forma mais natural, tem os complementos e coisas que o pessoal toma durante o jogo, mas tem as outras questões que te ajudam a desinflamar o corpo, enfim, N motivos que hoje, até quem tem acesso aí a YouTube e tudo mais, hoje te abre um campo que naquela época a gente nem sonhava. Né? Era bem rock balboa mesmo, era dando soco nas carnes, era um troço mais animalesco. Sim. Mas realmente acontecia disso. Então, desde a parte alimentar, com a parte de preparação física, o overtraining, né? Eu acabava pecando pelo excesso. Tipo, não posso, eu sempre fui muito, daí entra na cobrança pessoal. O cara mandava eu fazer, sei lá, meia hora, eu corria 1 hora. O cara mandava fazer, sei lá, 50 abdominais, eu metia 500. Era assim a proporção. Então, no longo prazo, paga a conta. Overtraining. A conta vem. Então, no físico, acabei matando, quebrando o corpo demais. Por quê? Pelos excessos. E aí a gente acompanha outros atletas e tal, que faziam menos, mas e faziam até coisas muito mais lúdicas, e eu disse, mas cara, não tem como. E tu vê que o cara tá cada vez melhor, tu diz assim, pô, mas eu tô treinando mais que esse cara. Só que tu tá fazendo mais do mesmo e o cara tá fazendo coisas que tu não... sem conhecimento, olhando, né? Sim. Poxa, o que esse cara tá fazendo? Tá brincando ali. E na verdade o cara tá desenvolvendo coordenação motora. Uma série de fatores. Que aí a gente vê até mesmo na escola aqui, né? A forma que tu vê como eles aprendem o inglês, a forma como, vamos dizer assim, a aula é dada, né, vinculando elementos que fogem completamente do normal, ou seja, a aula se torna agradável, a criança em pouco tempo já está dominando aquilo, e aí a gente só fica maravilhado, né? Mas é que existe todo um porquê, e é por isso que é muito melhor. Os pais chegam aqui e perguntam, mas eles vão fazer... Então eles vão fazer muito dever de casa. Então eles têm que fazer muita prova. Porque é o old school, né? É como eu aprendi a treinar e como eles foram ensinados na escola. E não necessariamente precisa ser assim. A nossa régua é a que a gente conheceu, né? A referência é aquela, né? Então eu acho assim, tem coisas que independente de maple ou não, tabuada, essas coisas assim fazem bem para a vida, né? Mas eu digo, esse sistema de aprendizado nosso em termos de maple comparado à escola tradicional, a gente vê pelos exames, né, do MEC, que nós estamos, ou mesmo a nível mundial, nós estamos muito atrás, né? Então, eu acho que esse enfoque que a escola dá diferente, a gente vai colher os frutos com essas crianças logo, antes mesmo de chegarem no ensino médio, eles já vão estar completamente diferente, porque eu acompanho isso, seja São Paulo, seja outras cidades que têm metodologias ou maple ou metodologias semelhantes, que as crianças no ambiente elas são diferentes, né? Elas foram armazenando conhecimentos, e é isso que o Marcos falou. Ele fazia mais daquele jeito. Sim. Tu pode fazer menos de várias formas e você ter um resultado melhor lá na frente. Então, acho que é por aí. Vamos trazer o exemplo que aconteceu aqui na escola. A gente foi criado somando maçã e laranja, né? Ninguém sabe por que essas duas frutas a gente somou, né, durante os primeiros 4 anos de escola. Aí a gente
É fato, né? É fato. 4, aí, poxa vida. Aí a gente fez o St. Patrick's aqui, passamos nas salas, né? E aí perguntávamos para as crianças, né? Em inglês. How many do you think that there are? Aí eles queriam saber, porque eles iam ganhar, né? Então é isso, é a apresentação do conteúdo de uma maneira que esteja no interesse da criança, né? Aí você vem com o idioma ali, né? De uma maneira secundária, não é para aprender o inglês, é através do inglês, né? Então eu acho que isso tudo acaba, né, contribuindo para um aprendizado diferente, né? Falando a mesma coisa de forma diferente. Exemplo, quando eu parei de jogar, a primeira coisa foi, eu liguei pro César Kist. Ele é referência a nível mundial em treinamento. E ele é o chefe da ITF, que é a Federação Internacional de Tênis. Eu falei, César, eu quero estudar sobre tênis. E eu tinha sido tenista profissional. Geralmente quem faz isso são os caras que nunca jogaram tênis. Digo, não, eu quero. Então começou os congressos a nível sul-americano, mundial e tal, eu ia, né, já até pela Confederação Brasileira e tal. Então os caras me levavam e aí eu ia aprendendo, eu ia vendo. Hoje eu sou palestrante nos congressos mundiais para treinadores, mas qual é a diferença? Como eu treinava, não tinha nada a ver com como se treina hoje. O que foi, mudou. Então quer dizer que o cara não precisa suar a camisa? Opa, vai continuar suando a camisa, mas de uma forma completamente diferente, que o resultado é outro. A aula, por assim dizer, ou o treinamento mesmo de alto rendimento, ou então no dia a dia, para um pai de um aluno, por exemplo, o treinamento pode ser completamente diferente, muito mais agradável, muito mais funcional, né? Por isso que tu vê, o cara não gosta de academia, mas gosta de um treinamento funcional. Sim. Entendeu? Então o tênis, bem como o estudo, tu consegue fazer de formas diferentes, muito mais lúdico, que o cara armazena muito mais, que fica mais divertido e muito mais moderno, que é o que o mundo de hoje precisa. Então, seja na escola ou seja na parte de metodologia do treinamento, muda completamente, né? E isso é muito importante. Se tu ficar fazendo o mesmo de sempre, que é o que a gente já vê, cara, não dá. O foco tem que ser no longo prazo, né? A gente teve um exemplo aqui na própria prática das crianças aqui, quando elas fazem o mini tênis, né? Então elas começam, né? A questão de como empunhar a raquete, algumas brincadeiras que tá trabalhando motricidade, mas para a criança é uma brincadeira. E aí eu me lembro no início que alguns pais até comentaram, né? Poxa, mas em tal lugar eles já estão batendo bola. Poxa, mas tudo bem, ele pode estar batendo bola aí, dura 6 meses, 1 ano, e ele já não tem mais essa vontade de praticar, né? Porque depende do longo prazo, né? Você precisa dar continuidade para aquele processo até o ponto que você, né, de uma maneira, às vezes indireta, vai alcançar o alto nível, né? Mas é o que você comentou, não adianta ficar... Todo treino é uma... Esse dinamismo, eu acho que na questão educacional, ele está chegando agora, né? Eu acho que nós aqui temos esse dinamismo. Sim. É muito diferente. É muito diferente. Então essa questão ela vai exponenciar muita coisa daqui 4 ou 5 anos, e possivelmente alguns pais que talvez não tenham tido uma conversa com a Maple a respeito desse formato de educação, lá na frente, infelizmente, não vão conseguir ter essa facilidade, né? Porque não por erro deles, é porque o conhecimento é o conhecimento do old school, como nós estávamos falando, né? Você tem aquela visão, e não vou dizer que ela está errada, ela deu certo até pouco tempo atrás, mas hoje o mundo está numa velocidade, está para as demandas de hoje você precisa mais, né? Eu acho que a palavra é exponencial, né? Não quer dizer que o tradicional não tenha crescimento, Tem. mas com a metodologia diferente pode ser exponencial. Exponencial, exatamente. Bate-papo de alto nível no nosso 3º episódio aqui do Pod Bear. Gostaria de agradecer os nossos convidados, Márcio e Marcos, pela contribuição, por dividirem experiências tão pessoais, né? Trajetória de vida e familiar junto do nosso público. Queria deixar o espaço aberto. Queria agradecer, né? Agradecer vocês. Foi uma coisa que eu sempre relutei muito, eu não queria participar, né? Porque a gente não gosta de misturar as coisas, mas eu acho que em função dessa questão que a gente falou bastante, eu acho que foi muito válido por poder clarear algumas coisas, né? E que talvez possa ajudar alguém que esteja nesse momento. Então, agradecer vocês, Julian
e Leandro, e agradecer o Marcos também por ter vindo aí expor um pouquinho da vida dele profissional de tênis, né? Obrigado. Não, e quero parabenizar vocês, porque, por exemplo, eu como dou esses congressos, não todo ano, mas e fui atrás de tecnologias e formas de ensino para poder passar para os atletas, né? E hoje na Copa Davis aí a gente acaba fazendo os treinamentos com os profissionais e mesmo eles estão ainda treinando old school, é uma loucura, tem alguns ali dentro. Aí quando a gente faz um treinamento que é muito mais puxado, de uma forma diferente, os caras querem ficar na quadra. E aí isso eu vejo que a Maple Bear tem muito, né? Isso é o grande diferencial, é outro nível. E isso aí, então, parabenizar vocês e agradecer também, né? De contar um pouquinho dos nossos causos de vida ali, né? Agradecemos novamente a presença de vocês. Esperamos que vocês aproveitem muito esse episódio que ficou fantástico. Bye bye, Bears. Lembrando que esse episódio foi um oferecimento de CVF Incorporadora, Bosque Gastrobar e Vivan Quartier. A CVF nasceu com o propósito de entregar qualidade e transformar vidas por meio da construção de empreendimentos únicos. Com uma trajetória marcada pela excelência, a CVF sempre foi além, entregando cada projeto com compromisso, inovação e atenção aos detalhes. Foi com essa visão que nasceu o Vivan Quartier, um bairro vivo com 7 hectares, planejado para oferecer bem-estar, segurança e qualidade de vida em cada detalhe. Uma verdadeira ilha cercada pela natureza no coração da cidade, onde conforto, privacidade e exclusividade se unem para criar uma experiência única. Bosque Gastrobar, antes de estar à mesa, está no Bosque Gastrobar. De segunda a sexta, o restaurante oferece um buffet mais executivo, pensado para atender adultos e crianças. Aos sábados, ao meio-dia, a gastronomia é com carnes assadas e feijoadas. Pela noite, o restaurante opera de quarta a sábado, sob reservas com pratos à la carte. Já aos domingos, de meio-dia, os tradicionais almoços by menta estão de volta, pensados para trazer uma experiência única e diferente aos clientes. Abrem domingos alterados, ou seja, domingo sim, domingo não. Mais informações pelo contato 5499-708-6232 ou no Instagram, @bosquegastrobar.pf.